Olá, boa tarde. Hoje é dia 21 de outubro e nós vamos estar fazendo mais um bloco do mês, o último bloco para a gente finalizar esse projeto que nós estamos fazendo durante o mês de outubro. Sejam muito bem-vindas. Hoje eu quero mandar um beijo para Delânia, que é lá de Fortaleza, que está sempre assistindo a gente e pediu para que eu mandasse um beijo para ela. Então, um beijo para Delânia, um beijo para Sirlene do Rio Grande do Sul, para Silvia, para Josina, para Aide, para todas vocês que estão sempre acompanhando a nossa live aqui. Me desculpa se eu não falar o nome de todo mundo, mas também não consigo lembrar o nome de todas e conforme vai entrando, a Bela vai me falando, aí eu vou mandando um beijo para vocês. Para Vera também. Então, hoje a gente vai estar fazendo o último bloco desse projeto nosso do mês, tá? Nesse daqui, eu vou estar repetindo para vocês uma técnica que é o Flying Giz. Na apostila, que a Isabela imprimiu, mas ela esqueceu lá no escritório dela, a Isabela tá ensinando um outro tipo. Esqueceu, né, Bela? Ela tá me olhando com aquela carinha de. Escritório é um nome chique para quarto, né? Ficou. Ai, gente, queria só valorizar o trabalho de vocês. Né? Sim, eu percebi. É que assim, o escritório da Isabela é uma rede que a gente tem aqui no final. Mentira. Gente, o que as pessoas Aqui vão no pensar de mim? quintal. Eu imprimi, esqueci na impressora de trazer aqui antes da live começar. Foi só isso que aconteceu. Na rede não tem impressora, né, Isa? Então tá. Ela imprimiu, mas ela esqueceu de trazer, por isso a brincadeira dela ter deixado no escritório dela, no home office dela. Ficou melhor agora, ficou mais bonito ainda, hein, filha? Mas vai estar lá disponível para vocês baixarem e eu também vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem não entrou no nosso grupo ainda, é no 11 99835 9466. Manda um oi para mim que eu incluo lá no nosso grupo. E tem também o nosso grupo no Telegram, que é o Denise Sá, só, né? Só @Denise Sá. Então, hoje nós vamos estar na apostila, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho. Na apostila, a Isabela mostrou uma maneira de se fazer o Flying Giz, que já foi, a gente tem lá no YouTube também uma aula que eu falei sobre ele. Na verdade, só pra complementar, a gente tem um vídeo de Flying Giz, né, ensinando a técnica. A gente tem uma live que a gente utilizou essa técnica ensinando de uma outra maneira. Na apostila eu fiz de uma terceira maneira e agora a Denise vai mostrar uma quarta maneira para fazer o Flying Giz. Isso. Esse daqui nós vamos estar fazendo o Flying Giz em 3D, que ele fica mais soltinho, bem bonitinho também. Vamos lá então? Aqui eu vou estar usando o nosso tecido borro coral, laranja. É que eles têm as cores um pouco próximas. Então, aqui o nosso tecido borro, que tem várias mandalas, no laranja. Aqui eu tenho um retângulo de 6,5 por 11,5 centímetros. E 2 quadrados no tecido bale azul, de 6,5 centímetros. Lá, a Isabela, como ela falou, tá fazendo uma outra técnica, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse tecido de 11,5 por 6,5. Vou posicionar ele aqui, direito com direito, em cima do nosso quadrado de 6,5 e pegar o outro quadrado, posicionar em cima, e nós vamos costurar aqui. O que é importante? É que a dobra esteja exatamente nessa posição. A parte aberta aqui para baixo, alinhada com o nosso quadrado de 6,5, e essa parte dobrada, ela vai ficar um pouquinho abaixo aqui dessa margem, tá bom? Aí, nós vamos lá para a máquina e vamos costurar. Caiu aqui sem querer. Mas tá tudo bem já. Ó, então,
costurado. Eu vou mostrar mais uma vez, porque parece que a câmera deu uma pequena queda. Então, ó, costurei. Aí a gente vem aqui, abre, ó que bonitinho que ele fica, tá? Vamos fazer de novo? Acho que precisa mostrar, porque caiu aqui. Desculpa, pessoal do Instagram. Ainda bem que eu tudo deixei outro certo. cortado, hein? Então, vamos lá. Eu tenho meu quadrado de 6,5. Tenho o meu retângulo de 6,5 por 11,5. Vou dobrar ele. Essa parte que tá aberta, vou alinhar aqui embaixo com o meu quadrado. A parte dobrada, ela fica um pouco para baixo dessa margem aqui. Direito com direito. Venho com o direito do outro quadrado, ó, tá? E vamos colocar ele aqui em cima, alinhando ele e vamos costurar aqui. Perguntaram se a cor desse tecido é uma, tipo, cor de uma telha. É, mais ou menos. Ele é alaranjado. Tem o laranja e tem o coral, que são os dois borros que são alaranjados. O coral, ele é um pouco mais escuro do que o laranja. Tá, esse é o laranja e o coral. Aqui. Então, o coral por cima e o laranja por baixo. Dá pra perceber que o coral, ele é um pouco mais escuro do que o laranja. Aqui, ó. Vamos abrir um pouco mais aqui para o pessoal ver. Então, ó, esse é o laranja e esse é o coral. Tem ainda o vermelho, tá? São cores bem próximas todos eles, ó. Então, o laranja, o coral e o vermelho. Tá bom? Esse vermelho fica muito lindo para trabalhos de Natal. Inclusive, falei para vocês na última live, vou repetir, a Vera, que ganhou, inclusive, um dos nossos brindes numa live que a gente estava sorteando, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela tá fazendo esse mesmo trabalho em cores de Natal e tá ficando muito lindo, viu? Parabéns, viu, Vera? Tô amando. Então, costurei aqui. Quando a gente abre ele, aí ele forma aqui o nosso triângulo, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer 3 desses e a gente vai costurar um na sequência do outro. Vini, vamos passar? Abre ele assim e passa, tá? Vamos esperar o Vinícius passar rapidinho ali. Enquanto isso, eu tinha falado na última live sobre as apostilas, né? Que para cada live que a gente teve do bloco do mês, a gente fez uma apostila. Para a apostila de hoje, eu já juntei todas as apostilas anteriores, já que, né, nessa aula a gente vai ensinar como que junta, como que monta o trabalho final. Na apostila vocês vão ver que tá ela inteira, então desde a primeira aula, da primeira live até o passo de hoje. Então já tá uma apostila bem completinha, toda certinha. E vocês fazem o download dela naquele lugar que eu sempre falo, ali na nossa página do Instagram, no Instabio, tem o link para todas as apostilas. Ela vai estar lá com o título Projeto do Mês. Como a Denise falou no começo da live, a gente vai colocar depois nos grupos do WhatsApp e do Telegram. E quando a gente subir essa aula pro YouTube, também vai estar lá no link a apostila. Ela completa já todos os passos. E aí, qualquer pessoa que tiver dificuldade de baixar a apostila, manda uma mensagem pra gente, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, que a gente ajuda vocês a acharem a apostila. Bom, agora ó, eu vou estar costurando entre eles, né? Esse nesse. E aqui eu fiz cortei um retângulo de 11,5 por 16,5 centímetros, tá? Que é para dar altura do nosso trabalho. Então, vamos começar primeiro com esses daqui. Aqui, como ele vai ficar bem grosso, pela quantidade de tecidos, joga uma costura para um lado, outra costura para o outro, tá bom?
E a Mercedes tá comentando aqui que você tinha comentado de fazer um kit de tecido, né, para utilizar no projeto todo. No final da live a gente já deixa disponível No site. no site. Ó, então, costurei esses dois, agora venho com esse outro. Mercedes, nós vamos, assim que terminar a live, a gente coloca o kit de tecidos lá para vocês, tá bom? Outra coisa que a gente queria comentar com vocês é a respeito, nós ficamos de fazer as lojas que pertencem a cada estado, onde vocês encontram o nosso tecido. A Isabela já fez para Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E Paraná. Falta duas, né, no Paraná, pra gente completar. Duas no Paraná e logo em seguida eu já vou fazer de São Paulo, Rio de Janeiro, né, das outras regiões também. Como a gente tinha explicado, eu tô fazendo um pouquinho lenta essa parte porque eu tô com outras coisas pra fazer da faculdade e tudo mais, mas estou fazendo, colocando a lista certinha dos ateliês que revendem nossos tecidos. Ó, agora eu vou estar costurando esses três neste daqui. Mas tá ficando bem bacana, já tem pessoas ligando pra gente, e gostando que tá encontrando mais próximo, falando que já tem ido nos ateliês. Isso é bem bacana, porque a intenção é essa mesmo, atender os clientes que gostam de estar ali sentindo a textura do tecido, vendo outras opções para combinar os tecidos, tá? Sim, e todos eles estão separados lá nos destaques do Instagram, então é só você entrar no nosso perfil do Instagram, ali embaixo vão ter várias bolinhas com as iniciais dos estados, e, né, eles estão separados todos por estado, então fica mais fácil para você. Então, sou do Rio de Janeiro, vai direto no destaque do Rio de Janeiro e vê quais são os ateliês que revendem nosso tecido lá. Até o final da semana a gente já vai ter feito todos os estados bonitinho separado. Isso. E se vocês têm algum ateliê e a gente por um acaso não colocou vocês naquele estado, entre em contato comigo, que aí eu passo ele para Isabela, porque às vezes a gente também pode cometer erros e não colocar lá, e a intenção é colocar todo mundo, tá bom? Bom, feito isso, eu vou explicar um pouco, deixar ele aqui aguardando um pouquinho, que eu quero explicar para vocês o que eu fiz com os outros blocos. Então, na primeira, dá para ver melhor assim, né? No primeira aula, eu ensinei vocês a fazerem este bloco. Na segunda aula, nós fizemos este outro. Aqui, ó, eu já juntei um bloco no outro, tá? Então, bloco 1, bloco 2. Eu fiz isso 2 vezes, ó. Lá na apostila vai estar mostrando bem bonitinho para vocês como tem feito, como fazer eles. Agora, esse bloco que a gente finalizou, eu vou colocar ele aqui, unindo essas duas partes, tá? Então, ele vai ficar aqui bem no meio, beleza? Então, vamos lá costurar esse aqui primeiro. Agora, fica um pouco mais difícil da gente mostrar, porque o trabalho ficou grande. Mas não se preocupem, porque na apostila tá bem explicadinho, tá? A montagem. Então, esse bloco que a gente fez, ele vai ficar bem no meio dessas duas tiras. Nossa, tão silenciosa essa máquina, né? Hoje. Ó, pus ele aqui. Agora eu vou colocar ele, a outra parte dele aqui, tá bom? A gente procura fazer o bloco, o trabalho
caber exatamente para a gente mostrar ele da melhor maneira possível, mas quando é um trabalho maior já fica um pouco mais difícil. Perguntaram mais uma vez sobre a apostila e aí, né, às vezes as pessoas acabam entrando depois da live e aí a gente aproveita para lembrar que a live fica gravada, tanto no YouTube, tanto no Instagram quanto no Facebook, depois a gente coloca no YouTube. E as apostilas, elas estão disponíveis na bio do Instagram ou, se vocês preferirem, dá para entrar no grupo do Telegram, que a gente manda lá também, e no grupo do WhatsApp. Aí para entrar no grupo do WhatsApp é só mandar um oi para Denise no celular dela, 998359466. E na descrição do vídeo no YouTube também. E na descrição do vídeo do YouTube a gente também disponibiliza a apostila. Certo, Bela? Bom, tá dando pro pessoal ver? Tá dando. Então, ó, ele vai ficar assim. Nós vamos precisar montar 2 tiras dessa, tá? Então, são os 4 blocos que a gente fez deste daqui na primeira aula. Nós fizemos 8 desses, nós vamos estar usando 2 para essa tira, 2 para outra. E esse aqui do meio que eu fiz hoje, a gente também vai utilizar 4. Essa tira vai ser a tira que vai ficar na parte lá de cima do nosso trabalho. Vou mostrar para vocês que eu já trouxe meio pronto. A gente fez na aula passada. O centro aqui do nosso trabalho. E, ó, aqui eu utilizei os outros 2 blocos desse daqui, que tem o log cabin e a estrela. Aqui, deixa eu virar ele assim. Aqui a gente usou o fly guise, mais aquela outra parte que eu mostrei para vocês agora. Aqui o outro log cabin. Então, nas 2 laterais do nosso trabalho, nós vamos colocar primeiro essa montagem. Agora, nós vamos, essa tira que eu acabei de fazer para vocês, grandona, com os 5 blocos, nós vamos colocar uma aqui em cima e a outra embaixo. Então, vamos colocar para vocês verem. Com isso, o trabalho vai ficar mais ou menos com 1,30 m. A minha diretora aqui de live, quer mostrar de novo? Aqui pro Instagram, como ele fica assim de compridinho, fica mais fácil de ver. Já no Facebook ele fica melhor da outra beleza. maneira. Tá? Mas é só explicando, ó, o que ela tinha falado de no centro, aquele bloco que a gente aprendeu na última aula. E nas laterais, né, nas pontas superiores aqui e inferiores, são as primeiras aulas que a gente teve. A segunda aula, a aula de hoje, a segunda aula. Tá? Agora, eu vou colocar nas laterais aqui o bloco que a gente acabou de fazer, tá? Aí, terminado isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que colocar de forro. E quilts também. E quais são as opções de quilt. Nós estávamos realmente conversando como que nós vamos fazer o próximo projeto do mês, que eu falei para vocês que será uma colcha infantil, né? Um projeto para bebê, para uma colcha infantil. Esse daí nós vamos estar gravando ele, disponibilizando ele no YouTube para vocês assistirem. A gente está chegando agora numa época de fim de ano. Ainda mais para nós que nem vimos esse ano passar direito. Se possível, a gente faz na live, porém, a maior parte do conteúdo vai estar lá no YouTube. Porque eu não consigo fazer sem minhas crianças, e minhas crianças estão num período bastante complicado da faculdade.
Até para costurar aqui para vocês é mais complicado nessa... Realmente com um trabalho bem grande. Que ficou grande, é. Quando a gente tá fazendo, a gente não imagina, né? Como esse aqui eu fui fazendo de acordo com o que eu achava, o bloco que eu achava legal a gente fazer, ele acabou ficando grande. Só um pedacinho. Quanto tempo nós temos de live? É, tem 40 minutos. Até as 5 da tarde. Então, estamos de boas. Ó, então, costurei aqui. Agora, eu vou costurar a outra parte embaixo. Vocês estão gostando? As pessoas estão elogiando bastante nos comentários. É. Acharam bem bonito. Diferente, né? A gente tem a mania de sempre fazer os mesmos blocos, com a mesma disposição dos blocos. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante de fazer esse trabalho aqui, de mostrar outras possibilidades para vocês. Vamos lá, tem 2 perguntas. Uma da Mara, falando, por favor, onde eu encontro esse projeto? Como a gente já falou aqui um pouquinho antes, né? Durante todo esse mês a gente foi ensinando esse projeto. E todas as nossas lives, elas ficam gravadas no Instagram, no Facebook e depois no YouTube. Então, se você quiser, né, rever aula por aula, ver a técnica de cada bloco, assim, separado, assim, mas de uma aula um pouco mais aprofundada que a da live, você pode encontrar todas as aulas nessas 3 plataformas, YouTube, Facebook e o Instagram. E como hoje é a última... E cada uma tem a sua apostila própria, né, ensinando aquele bloco próprio. Mas... Hoje, como é a montagem final, né, a finalização do trabalho, a gente vai estar disponibilizando a apostila com todos os passos juntos. Mas, se você quiser, né, assistir detalhadamente, às vezes tem alguma dica, algum macete ali, algum pulo do gato que foi feito na aula, que pode ajudar a entender melhor do que somente a apostila. Lá no YouTube, Mara, você assiste todos eles. O nosso canal do YouTube é o Denise Sá, Tecidos Digitais. Tudo junto, né? Isso, eles estão numa playlist, tá bonitinha, separada ali a playlist de lives. E você encontra tudo lá e depois a gente vai colocar o projeto final também lá, que é a aula de hoje. Na descrição do vídeo. É isso, na descrição do vídeo tem os tecidos utilizados, as nossas redes sociais e a apostila. A outra pergunta que foi feita foi da Marlene, que ela perguntou, quanto de tecido para cada bloco? Mais ou menos, né? Quanto que sairia o valor deles, né, de acordo com a quantidade de tecido. E tá cheio de elogios, falando que o trabalho tá muito bonito, já falaram aqui do cobre-leito, já... Então, o pessoal gostou bastante. Marlene, eu vou colocar o kit lá no site, assim que terminar a nossa live, tá? Que aí eu também vou dar uma conferida para ver a quantidade de tecido que vai, para vocês não comprarem nem a mais, nem a menos, tá bom? Acabei. Acabou? Acabei de costurar. O que eu gostaria que vocês respondessem lá nos comentários é se vocês gostaram deste formato de live, nesse formato que a gente faz um projeto durante todo o mês, onde eu vou ensinar, onde eu ensinei aqui cada bloco, depois como juntar esses blocos e formar um projeto. Por que disso, né? Porque eu acho bacana isso, porque vocês podem estar usando esses blocos isoladamente para fazer um trabalho, fazer a frente de uma bolsa, fazer uma fronha, sei lá, alguma coisa, um caminho de mesa, mas também dando a ideia de como juntar todos esses blocos para fazer um trabalho maior.
Assim, eu achei esse formato bem interessante, mas eu gostaria de ter um retorno de vocês, né? Como falo em inglês, um feedback de vocês, um retorno do que vocês acharam, se isso é bacana ou não, tá? Porque aí a gente também vai aprimorando, vai mexendo no formato da live. Bom, aqui, deixa eu ficar de pé para mostrar para vocês como ficou. Isabela vai melhorar um pouco a câmera. Então, aqui, ó, deu? Aqui tá o projeto para vocês verem como ele ficou por inteiro, tá? Como eu falei, lá na apostila vai estar explicadinho, bonitinho, como é que vocês vão fazer. Ele ficou com 1,30 m por 1,30 m aproximadamente, tá bom? Eu vou pedir para o Vinícius medir, enquanto eu vou conversar com vocês um pouco sobre o forro. Esse projeto, ele foi feito todinho com tecido digital. Aí o pessoal fala assim, tecido digital, ele tem um custo um pouco maior do que o tecido normal, o tecido rotativo que a gente está acostumado. Então, surge sempre várias perguntas. Eu posso fazer o forro com tecido rotativo? Pode. É claro que pode. Eu posso ter vários, como diz, vários forros diferentes para esse trabalho. Suponha que vocês estão fazendo com ele, deixa eu pegar aqui com o Vini. 1,33 por 1,33. Então, 1,30 por 1,30, né? Que a gente vai costurar considerar a margem de costura na finalização dele. Então, vamos dar umas ideias aqui de fundo. Suponha que vocês estejam fazendo uma toalha de mesa e vocês não têm interesse de colocar manta, não têm interesse de quiltar. Posso colocar um tecido que não seja... Preciso pôr um tecido digital? Não, não precisa. Se você quiser, você põe. Se você não quiser, você pode colocar um tecido normal, tecido rotativo, desde que não seja, né? Aí, um tecido... Como que é o nome? Elastano? Não, um tecido cru. Ah, algodão cru. Um algodão cru. Se for colocar algodão cru, precisa ele estar lavado para ele já encolher, porque senão o que vai acontecer? O tecido de baixo vai encolher, o tecido de cima não vai encolher e vocês vão ficar com um trabalho muito feio, tá? Então, se for usar o tecido de algodão cru, usem o mais fino, lavem ele, sequem antes mesmo de cortar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, colocar direito do tecido que eu escolhi para fundo com o direito desse, costurar toda a volta, deixar uma abertura para desvirar o trabalho. Assim, vocês não precisam colocar o viés. Mas eu quero fazer ele com quilt. Mas eu não sei fazer um quilt artístico. O que eu posso fazer? Então, vocês podem estar utilizando uma manta. Dependendo do que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma toalha de mesa com ele. Vocês podem estar usando uma manta fininha, uma Jade 100, por exemplo. Coloca o topo, que é esse trabalho, a manta, um tecido por baixo, que pode ser um tecido de bolinha, um poeirinho, um listradinho, um floridinho normal, de preferência que combine com essas cores aqui, o tecido que vocês têm. Vão colocar um em cima do outro, vão prender bem esse topo, tá? E vocês podem estar fazendo, a gente chama de canaleta, né, ou vala, deixa eu esticar melhor aqui. Aonde a gente tem aqui a costura, vocês passam uma costura reta. Se for uma manta Jade, ele não precisa colocar cola, ele vai fixar bacana, principalmente se for a Jade 100, ela vai ficar com um caimento bem bonito.
Eu particularmente gosto muito. Então, topo, manta, forro, prende tudo. Passe uma costura reta nessas canaletas aqui, bem em cima da junção dos tecidos. isso, né? da junção dos tecidos. Faz em volta toda um acabamento de viés. O viés, eu costumo usar o viés de 6 centímetros dobradinho. Uma pergunta? Tem algumas perguntas, alguns comentários, né? Falaram, por exemplo, que a manta R1 também ficaria bom. Se não tiver a manta já na medida, se pode fazer uma emenda. Sim. Vou responder. Vai falando que eu vou responder tudo junto. Por exemplo, aí teve uma outra pergunta assim, se eu fosse fazer uma colcha de casal, por exemplo. Aí eu acho que daria pra pessoa fazer mais blocos, né? E aumentando, Isso. fazer com outras cores, talvez alternar as cores, né? Pra aumentar a quantidade Pode de blocos. fazer uma barra em volta, uma Sim. moldura em volta, fica bem bonito. Falaram que esse jeito de ensinar as técnicas fica bem legal realmente pra fazer outras coisas, tipo almofada, faz uma bolsa, diminui a medida pra fazer uma aplicação menor ou aumenta. Isso. Então tem várias opções. Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho nas perguntas então da Bela. Posso emendar manta? Pode. Até eu aprendi um jeito bacana de emendar a manta, não é a gente colocar uma manta em cima da outra, e sim corta reta as duas mantas e alinhava ela com alinhavo grande. Vini, pega pra mim 2 pedacinhos de manta. Acho que tem aqui, ó. Eu tô vendo uma aqui, ó. Então, posso emendar a manta? Aqui eu vou estar falando pra vocês grosseiramente, tá, gente? A gente precisava realmente de um vídeo só pra isso. Suponha que eu quero... Dá pra mostrar aqui, Bel? Suponha que eu quero emendar a manta. Vamos cortar a manta. As duas aqui bem retinha, bem certinho. Aí, com uma agulha... Isso aqui eu aprendi no curso da Fábia Diniz, que ela dá o curso de quilt. Como que a gente emenda a manta? Ó, eu vou chegando aqui e faço um alinhavo grande, encontrando as mantas, ó. Eu tô só encontrando elas, eu não tô sobrepondo uma manta na outra. Aqui, eu tô com uma Jade 100, tá? Que é uma manta mais maleável, bem gostosinha. Então, ó, alinhavos grandes, tá vendo? Então, não é sobrepor as mantas, e sim encostar uma manta na outra e alinhavar ela grande. Então, posso emendar sim. Só aproveitando, né, que comentaram, a Meire, ela falou que ela junta as duas mantas, ela faz um zigue-zague pra juntar as duas mantas. Também pode. Eu não tô aqui, Meire, com um outro pezinho. Tem um pezinho para máquina doméstica, que é muito bacana, que ele caminha aqui no meio e você faz o zigue-zague e a manta vai se encontrando. Também é uma outra opção, bem bacana. Aí perguntaram sobre a colcha de casal. Não, né, mas como foi uma faria. antes ainda de manta. Sobre a manta R1. Isso, R1. Vou chegar lá. A manta R1, ela é uma manta mais estruturada. O que é uma manta R1? É uma manta resinada, ela não é uma manta de algodão, ela é uma manta... como se fosse do material mais acrílico, né? E ela tem cola de um dos lados. Eu sempre usei por demais a manta R1. Hoje eu uso bastante a Jade 100 e a Jade 200 e ainda uso a manta. Cuidado aí com essa agulha. É que eu vi você dobrando com a agulha, eu falei, deixa eu já tirar a agulha. Corta mais pra lá pra gente poder... Isso. Antes que... A manta R1, ela vai ficar uma toalha mais estruturada. Então, assim, se for fazer uma toalha de mesa, eu não faria na manta R1, a não ser que você não encontre outra. Mas, assim, eu usaria talvez a manta R1 para fazer uma peseira, um cobre-mancha, uma coisa que você quer mais estruturada, tá? Se eu quiser com esse trabalho fazer uma colcha, aumenta a quantidade de blocos. Então, esses blocos aqui, por exemplo, que eu fiz aqui, faz ele inverso, faz essa parte em azul e o azul faz
na cor do outro tecido, ou até mesmo mesclando com esses tecidos que a gente tem aqui no centro. Ah, 1,30 m ficou muito pequeno para minha mesa. A gente pode estar fazendo aqui um barrado em toda a volta, um barrado, até mesmo com canto mitrado que eu ensinei vocês em umas lives aí passada, que fica muito bonito. Aproveitando que você falou de uma borda, perguntaram possíveis cores para uma borda, que ficaria bonito. Aqui eu faria uma borda ou no próprio azul, ou nesse laranja, ou até mesmo utilizando esse canela aqui, ó, que foi um tecido que eu usei muito pouco aqui, e eu acho que ia ficar muito bonito na borda, tá? Se eu não quero fazer, eu quero ele um pouco mais estruturado, mas não tão estruturado quanto fica numa manta R1. A gente pode estar fazendo com a Jade 200. Se eu quiser fazer um quilt, quero que fique aquele quilt maravilhoso, como muitas de vocês já sabem fazer. Hoje até eu vi um quilt da Vilma Lunardelli. Gente, que quilt é aquele? Que coisa mais maravilhosa. Posso estar fazendo um quilt nele, um quilt artístico. E aí, posso estar colocando uma manta âmbar, que fica maravilhoso. Posso estar colocando, que eu já fiz em vários trabalhos meus. Vou pedir para o Vinícius pegar esse amarelinho ali que eu tô testando. A gente pode estar colocando uma manta poli. Aqui eu pus ó, eu coloquei uma Jade aqui, sem, uma poli, acho que é uma poli 100 também, porque eu quero deixar esses gominhos, esse relevo aqui no meu trabalho. Imagine cada bloco desse com quilt artístico, que coisa linda que vai ficar. Eu prometo para vocês que eu vou estar quiltando agora, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, e depois eu mostro esse trabalho pronto. Também, tá? quem não tem muita habilidade assim ainda com quilt, pode fazer os quilts retos, uma telacê, que também fica bonito. Que fica bonito também. Uma telacê que a Isabela tá falando, você pode estar fazendo uma telacê na diagonal, que fica lindo, ou redondo, ou retinho. Olha aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é uma telacê. Quer que eu pegue? Pega aí pra pega. mostrar. Ó, aqui ele tem uma telacê Pequenininho, né? na diagonal. Olha que bonito que ele ficou também, tá? Tem outras opções? Tem. Quando eu comecei a fazer patchwork, que assim, eu não sabia fazer quilt, eu queria fazer justamente para Isabela, que foi a única sortuda aqui em casa que teve uma colcha um dia de patchwork. Eu fiz para ela uma colcha e eu coloquei embaixo, como que é o nome daquele que hoje tem muita manta dele. É um plush. É tipo uma flanela, né? Não sei dizer. Ó, eu já fiz, gente, um acabamento com flanela, sem manta no meio. Então, eu coloquei um tecido flanelado embaixo. Eu já coloquei soft, era o nome que eu queria lembrar, o soft. Então, eu coloquei a manta, eu não coloquei manta, eu só coloquei esse trabalho diretamente no soft, fiz todo o acabamento dele de viés e passei uma costura reta para prender ele no soft, não ficar aquele negócio fofo assim, saindo, sabe? Para não ficar assim fofo. Uma outra opção, a gente tá fazendo também com piquê. Então, às vezes a gente tem aquela colcha de piquê branca ou areia em casa, não tá usando. Faz um trabalho desse de patchwork e faz o forro de piquê, né? Eu sou apaixonada por piquê, acho lindo, tanto aquele favinho, aquele casinha de abelha. Gente, eu acho que o Vinícius e a Isabela estão aqui perguntando o que é piquê. A gente já falou aqui do jogador, né? Barcelona. O zagueiro do Barcelona. O zagueiro. Podia antigo, ser né? também o corredor de Marido Fórmula 1. Marido da Shakira. Não é o marido da Shakira, gente. Piquê, vocês conhecem aquele tecido que ele é todo vinhos, ele é bem bonito.
Aliás, eu tô louca para encontrar ele pra gente fazer pano de prato, que fica bem bonito também. Então, quais são as opções? Vou dar uma geral agora. Vocês estarem usando só um tecido embaixo e fazer o acabamento virando ele. Vocês estarem fazendo com uma manta fininha, que é a Jade 100, fazer um quilt reto. Pode estar utilizando uma Jade 200 e fazer um quilt artístico. Usar uma Jade 100 com uma Poly 100 e também fazer um quilt artístico, fica bem bonito. Lógico, lembrando que não é só as mantas, tem que estar colocando também embaixo um outro tecido de forro. Usar o piquê, usar o soft. Então, assim, não tem uma regra, eu só tenho que usar isso. Não, a gente tem muito material que pode ser utilizado e que vai dar um efeito muito bonito. A Isabela que o diga, durou quantos anos a sua colcha? Durou bastante. Eu só parei de usar ela, na verdade, porque ela era uma colcha de solteiro e minha cama hoje em dia é de casal. Isso. Porque tava inteira. Mesmo assim, eu coloquei para doação a colcha dela e a pessoa que comprou ela foi num bazar, adorou, porque ela tava inteira, tá? Tem uma perguntinha que a Mercedes fez, ela perguntou assim, quando você junta e deixa abertura, depois você rebate a costura? Então, quando eu junto e deixo abertura, então, foi muito boa a sua pergunta. Duas coisas, eu não deixo essa abertura nas pontas, eu procuro deixar no meio, tá? Então, por exemplo, vamos mostrar aqui. Eu faria a abertura aqui no meio, nunca nas pontas aqui, tá? Aí, eu gosto de arrematar com ponto invisível. Mas suponha que você vai fazer um pesponto em toda a volta. Aí não precisa. Passa bonitinho com ferro bem quente, tá? Não quente o suficiente para vincar e não para estragar o trabalho. E aí você vem com pesponto toda a volta, de preferência numa linha da mesma cor do tecido que você tá usando. E depois se certifica que realmente aquele pesponto fechou aquela parte. Acabamento, gente, às vezes a gente faz um trabalho e nem sempre todos os encontros do patchwork dá certo, mas às vezes o acabamento é tão bonito, ele é tão caprichado, tão, sabe, feito com tanto carinho, que se tiver alguma imperfeição nos encontros dos quadrados de patchwork, ninguém nem percebe, porque chama atenção é aquele capricho, a maneira como você fez, né? A gente tem que lembrar um pouco, isso aí é uma coisa que eu sempre falava para as minhas alunas quando tinha aula presencial. O patchwork, a minha bisavó, por exemplo, ela fazia patchwork, ela não tinha régua, ela não tinha máquina eletrônica, ela não tinha cortador circular. E a gente tem um sentimento assim, um carinho, um afeto por aquelas colchas feitas no passado. As pessoas hoje, para quem vocês dão hoje, no futuro também vão ter um afeto, um carinho, uma memória afetiva a respeito daquele trabalho. Então, não é a perfeição que conta. É legal fazer perfeito? Sim, é legal, mas é também legal você ter o capricho, fazer as coisas de uma maneira que você seja lembrada lá na frente, que aquilo cause uma impressão, uma emoção, um afeto, certo? Certo. E só aproveitando, assim, não vai ter toda essa poesia no que Ai, eu como vou eu falei falar. bonito, Mas gente. a gente já fez uma live sobre viés, sobre acabamento, finalização. Como a gente já disse ao longo da live, vocês podem encontrar elas no Facebook, no Instagram, lá no YouTube. O título é Viés e Canto Mitrado. Então, Isso. que a gente deu várias dicas de finalização dos trabalhos também. Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguém tem mais alguma dúvida? Enquanto vocês vão escrevendo aí a dúvida, eu quero dar
um gostinho. É que você tinha comentado que você ia falar sobre, né, o trabalho da manta de bebê que você tava pensando em fazer. Isso. Então vamos lá. Vocês viram quantas opções que a gente tem para fazer de forro de uma colcha? Não precisa ser aquele negócio sempre manta, forro, quilt, viés. Não, a gente vamos ser mais dar mais ideia, colocar nossa criatividade, o que a gente tem em casa para usar. Bom, o próximo projeto que nós vamos fazer, então, conforme eu falei para vocês, eu vou estar fazendo ele no YouTube e a gente vai estar disponibilizando toda quarta, né? Tô aqui combinando com as partes. Nós vamos estar fazendo... Ao vivo. Isso é uma reunião da empresa ao vivo, olha só. Então, nós vamos estar disponibilizando para vocês toda quarta. Vai ser no mesmo formato das lives, tá? Então, eu vou estar fazendo vários blocos, mais ou menos vão ser 5 ou 6 blocos, eu ainda não pensei, porque eu também gosto desse processo criativo, eu estar fazendo os blocos e tendo a liberdade de eu ir mudando o projeto. É um projeto inspirado num projeto que eu vi da Tilda no Pinterest. O Pinterest é uma ferramenta que vocês podem olhar e não fiquem presos ao Pinterest. Chega lá, dá uma olhada, escolhe o que vocês querem fazer e mãos à obra, senão a gente só fica olhando figuras. Esse projeto eu me inspirei na Tilda, tá? Vai ser um projeto infantil, eu não vou fazer igualzinho, vou fazer alguns blocos parecidos e nós vamos estar fazendo as flores, um passarinho, uma joaninha. Eu tô olhando para meus filhos para ver se eles falam alguma coisa, mas eu não mostrei o projeto para eles. Pois é. É novidade para mim também, que a gente vai fazer tudo isso. Nem eles estavam sabendo. Vamos fazer umas folhinhas, tudinho, e nós vamos estar fazendo inicialmente uma mantinha de bebê. Então, essa daqui vai ser para menina. Na próxima, eu tô pensando em fazer alguma coisa puxado para um country, um tratorzinho, alguma coisa nesse estilo. Que vai servir tanto para meninos quanto para meninas, vai servir para bebês, tá bom? Então, só para um gostinho de vocês, essa daqui vai ser a nossa primeira aula. Eu vou estar gravando com o Vinícius e a Isabela essa semana. Isabela vai estar fazendo a apostila e a gente vai disponibilizar na próxima quarta-feira lá no YouTube. Mas eu apareço por aqui para falar alguma coisa para vocês e convidar vocês para assistirem lá no YouTube. Não vão acabar as lives, tá, gente? Eu ainda venho aqui conversar com vocês nas lives, mas só esse período a gente dá uma mudada um pouquinho no formato por conta da faculdade dos meus filhotes. Uma outra novidade que eu quero mostrar para vocês, que ontem eu postei lá no Instagram. Olha que bonitinho para quem faz as tricoteiras, né? Então, ontem eu fiz essa peça aqui, que você coloca a sua lã aqui. Como eu não trabalho com lã, eu trabalho um pouco com fio de malha, que eu gosto bastante. Aí eu coloquei aqui, ó, o fio de malha. Coloquei ele aqui dentro. E a gente pode estar segurando aqui, enquanto tá aqui, trabalhando, tá? Tudo isso para mostrar para vocês. Não vou ensinar vocês a fazerem nada com fio de malha. Não agora, não por enquanto, né? Quem é versátil dessa maneira é a tia Lili, que ela faz patchwork, tricô, crochê, bordado maravilhosamente. Mas foi para mostrar para vocês um dos nossos próximos lançamentos, que vai ser esse tecido aqui, que é um tecido para as tricoteiras e as crocheteiras, tá? Essa é uma estampa nova que logo, daqui uns 10, 15 dias, a gente já tá colocando no nosso site. Teve mais alguma pergunta? Perguntaram se vai ser em foundation esse daí. Não é em foundation esse não. Ó, vou mostrar para vocês aqui o fundo dele. Não é em foundation não, tá? Mas assim, a gente vai estar trabalhando com algumas medidas bem pequenas, que talvez em foundation ficariam bacana.
Depois desse daqui, da gente fazer uma manta para menino, talvez a gente venha com um trabalho bem bacana de foundation para vocês, tá? É que, assim, no ao vivo é até às vezes mais difícil, que a gente precisa de alguma coisa, e principalmente pro foundation, eu gostaria de fazer mesmo em aulas gravadas para vocês. Sempre gratuitamente lá no YouTube, para vocês estarem aprendendo, mas aulas gravadas, tá? Que acho que aí pro foundation, eu acho que o foundation é uma técnica que pede um pouco mais de atenção. Mais alguma pergunta? Não, tem vários elogios, tanto no Facebook quanto no Instagram, daquilo que você falou e do tecido. Da estampa. Dessa Ai, estampa. lindinho, né? Olha, eu vou pedir pra Bela mostrar mais de perto. Não ficou lindinho esse tecido? Gente, eu amei. A Bela tá rindo porque qual tecido que eu não amo, né, Bela? E mais uma vez combinando com todas as nossas coleções. Então, gente, por hoje é só. Nós vamos, assim que terminar a live, eu vou começar a montar lá o kit para vocês. Vou deixar lá no site. E também a Bela vai colocar no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, a apostila para vocês. Um grande beijo, uma excelente semana. O meu abraço virtual para todas vocês. E na próxima quarta, eu só passo aqui para lembrar de vocês da aula que a gente vai estar lá no YouTube, tá bom? Beijo!